Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e bora para mais uma leitura da Palavra de Deus, o finalzinho aqui de Deuteronômio. Então, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, e vamos embora para mais uma leitura do vídeo. Gente, não repara muito não, gente, que eu tô com esse top aqui, que daqui a pouco eu vou subir para ginástica, aula de pilates, e já tô pronto para subir. Então, gente, sem muita conversa, vamos começar aqui em 29. E 29 inicia assim, o título: Deus faz um novo pacto com o povo. Essa Bíblia, vou ler nessa, outra aqui. 28, 29. Bora para ler. 29 de Deuteronômio. Estas são as palavras do pacto que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além do pacto que havia feito com eles em Horebe. E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes: Vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes tentações que os teus olhos viram, os sinais e os grandes milagres. Mas o Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir até este dia. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Não comeste pão, nem bebeste vinho, ou bebida forte, para que pudesseis saber que eu sou o Senhor vosso Deus. E quando chegaste a esse lugar, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bassã, vieram contra nós em peleja e os ferimos. E tomamos a sua terra, e o demos como herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e para a meia tribo de Manassés. Portanto, guardai as palavras deste pacto, e cumpri-as, para que possais prosperar em tudo o que fizerdes. Todos vós estáis hoje diante do Senhor, vosso Deus, os vossos capitães das vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, com todos os homens de Israel. Os vossos pequenos, as vossas esposas e o teu estrangeiro, que está no teu acampamento, desde o lenhador da tua madeira até o tirador da tua água, para que entres no pacto com o Senhor, teu Deus, e no seu julgamento que o Senhor teu Deus faz contigo nesse dia, para que ele possa te estabelecer hoje como um povo para si mesmo, e para que possa ser para ti um Deus, como te havia dito e como havia jurado a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não é somente convosco que faço esse pacto e esse juramento, mas com aquele que está aqui hoje, conosco, diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco, porque sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos entre as nações pelas quais passaste. E visse as suas abominações e os seus ídolos de madeira e pedra, ouro e prata, que estavam entre eles, para que não haja entre vós nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para ir a servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. E se acontecer que, quando ouvir as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede. O Senhor não o poupará, mas a ira do Senhor e o seu ciúme fumegarão contra o tal homem, e todas as maldições que estão escritas neste livro estarão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. E o Senhor separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto que estão escritas neste livro da lei. Assim dirá a geração que vier dos vossos filhos, que se levantará depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra, e as enfermidades que o Senhor lançou sobre ela, e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admã e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: porque o Senhor fez isto até a essa terra? O que significa o calor dessa grande ira? Então os homens dirão:
porque eles abandonaram o pacto do Senhor, Deus de seus pais, que ele fez com eles, quando os tirou da terra do Egito. Porque foram e serviram a outros deuses, e os adoraram a deuses a quem não conheciam, e que lhes não foram dados. E a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. E o Senhor os arrancou de sua terra, com ira e com furor, e com grande indignação, e os lançou a outra terra, como é nesse dia. As coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. 30. E acontecerá, quando todas essas coisas vierem sobre ti, a maldição e a benção que pus diante de ti, e te lembrares delas entre todas as nações, a que o Senhor teu Deus te levou. E retornares ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus reverterá o teu cativeiro, e terá compaixão de ti, e voltará e te congregará dentre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus tiver dispensado. Se algum dos teus for levado às partes extremas dos céus, dali o Senhor teu Deus te congregará e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e as possuirás. E ele te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração, e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que possas viver. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, e sobre aquele que te odeiam, que te perseguiram. E voltarás e obedecerás à voz do Senhor, e cumprirás todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia. E o Senhor teu Deus te fará abundante em toda a obra de tua mão, no fruto do teu corpo, e no fruto de teu gado, e no fruto da tua terra, para o bem, porque o Senhor teu Deus se alegrará contigo, para o bem, como se alegrou com os teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que são escritos neste livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Não está nos céus, para que digas, quem subirá por nós aos céus e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Tampouco está além do mar, para que digas, quem irá além do mar por nós e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Vê, eu coloco diante de ti nesse dia a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvido, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar, hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver, para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a ele, porque ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes daria. 31. E Moisés foi e falou essas palavras a todo Israel. Ele disse, hoje eu tenho 120 anos de idade, não posso mais sair e entrar. Também o Senhor me disse, não passará esse Jordão. O Senhor teu Deus irá diante de ti, e ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. E Josué irá diante de ti, como o Senhor disse. E o Senhor fará a eles o que fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles, que ele destruiu. E o Senhor os entregará diante da tua face, para que façais a eles, conforme todos os mandamentos que eu vos dei. Sede fortes e de boa coragem. Não temas nem vos amedronteis com eles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele não te deixará nem te desamparará. E Moisés chamou Josué e lhe disse, diante de todo Israel, Sê forte e de boa coragem, pois deveis ir com este povo à terra que o Senhor jurou a seus pais, que lhes daria, e tu os farás herdar.
E o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. E Moisés escreveu essa lei e a entregou aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E Moisés lhe ordenou, dizendo: ao fim de cada 7 anos, na solenidade do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel deverá comparecer diante do Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher, lerá esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens e as mulheres, e as crianças e os estrangeiros que estão dentro de tuas portas, para que possam ouvir e para que possam aprender e temer ao Senhor vosso Deus, e observar e cumprir todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conheceram nada desta lei, possam ouvir e aprender a temer ao Senhor vosso Deus, enquanto viverdes na terra, a qual ides, passando o Jordão para possuí-la. E o Senhor disse a Moisés: eis que são chegados os teus dias, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos no tabernáculo da congregação, para que eu possa lhe dar uma ordem. E Moisés e Josué foram e se apresentaram no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo, em uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, seguindo os deuses dos estrangeiros da terra, para onde irão para estar. Pessoal, dei uma paradinha aqui, porque meu filho estava ali gritando, e estava aparecendo aqui a fala, né, no vídeo. Então, gente, vamos continuar lendo aqui. Entre eles me abandonarão, e romperão o meu pacto que fiz com eles. Então, nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, e eu os abandonarei, e esconderei deles a minha face, e eles serão devorados. E muitos males e problemas lhe acontecerão. E dirão naquele dia: não nos alcançaram estes males, porque o nosso Deus não está entre nós? E certamente ocultarei a minha face naquele dia, por todos os males que eles tiverem feito, porque se voltaram a outros deuses. Agora, portanto, escrevei esse cântico para vós, e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o em suas bocas, para que esse cântico me possa ser um testemunho contra os filhos de Israel. Pois quando eu vos tiver trazido a terra que jurei a seus pais, que emana leite e mel, e quando tiverem comido e se saciado e engordado, então eles se voltarão a outros deuses, e os servirão, e me provocarão, e romperão meu pacto. E acontecerá que quando lhe vierem muitos males e problemas, que esse cântico testemunhará contra eles, como uma testemunha, porque ele não será esquecido nas bocas de sua semente, pois conheço a sua imaginação, o que eles fazem, mesmo agora, antes que eu vos tenha colocado na terra que jurei. Portanto, Moisés escreveu este cântico no mesmo dia, e os ensinou aos filhos de Israel. E deu uma ordem a Josué, filho de Nun, e disse: se forte e de boa coragem, porque trarás os filhos de Israel à terra que jurei a eles, e eu serei contigo. E aconteceu que quando Moisés terminou de escrever as palavras dessa lei em um livro, até finalizá-las, Moisés ordenou aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque eu conheço a tua rebelião e a tua arrogância. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebeldes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Congregai-me todos os anciãos de vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu possa falar essas palavras aos seus ouvidos, e chamar céus e terra, para que façam registro contra eles. Porque sei que depois da minha morte vos corrompereis completamente, e vos afastarei do caminho que vos ordenei. E nos últimos dias o mal vos virá, porque fareis mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira, pela obra das vossas mãos. E Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação de Israel as palavras desse cântico até que se acabaram. 32. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como orvalho, como a garoa sobre a tenra erva, e como as chuvas sobre a relva, porque divulgarei o nome do Senhor, engrandecerei ao nosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, um Deus de verdade e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Eles se corromperam, a mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato?
Não é ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente, considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta, e no deserto solitário e uivante, ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu, como a menina dos teus olhos. Como uma águia desperta a sua ninhada, se agita sobre as suas crias, entende-as suas asas, torna-os, leva-os sobre suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o incremento dos seus campos. Eu fez chupar o mel da rocha e azeite da rocha pedregosa, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros da criação de Baçã, e bodes, com a gordura da flor de trigo. E bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordaste, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações e provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste, e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse: Esconderei deles a minha face, e verei qual será o seu fim. Porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Eles me moveram para o ciúme, do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades, e eu os moverei para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu os provocarei a ira como uma nação tola, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome, e serão devorados com calor ardente, e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais, com o veneno de serpente do pó. Por fora da espada, e por dentro o terror, destruirão tanto ao jovem como a virgem, o bebê que mama, e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse, eu os espalharei pelos cantos, e farei cessar a sua herança entre os homens. Se eu não temesse a ira do inimigo, para que os meus adversários não se comportem de maneira estranha, e para que não digam, a nossa mão está alta, e o Senhor não fez tudo isto. Porque eles são uma nação vazia de conselhos, e nem há nenhum entendimento neles. Oh, se fossem sábios para que entendessem isto, para que considerassem o seu fim. Como poderiam só perseguir 1000 e 2 colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrados? Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é o veneno de dragões, e o cruel veneno de víboras. Não está isso armazenado comigo, selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Porquanto o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou, e que não existe ninguém preso ou deixado. E ele dirá, onde estão os seus deuses? A sua rocha em quem confiavam? O que comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas? Levantem-se e vos ajudem, e sejam a vossa proteção. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão. Porque ergo minha mão para os céus, e digo, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos, e recompensarei os que me odeiam.
Farei minhas setas bêbadas de sangue, e minha espada devorará a carne. E isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e trará vingança a seus adversários, e será misericordioso com a sua terra, e para o seu povo. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico nos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel. E disse a eles: concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós este dia, que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras dessa lei, porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongarei os vossos dias na terra, que vais passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim, até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás a teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. 33. E essa é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. E ele disse: o Senhor veio do Sinai, e se levantou de Seir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos da sua mão direita. Saiu uma lei ardente para eles. Sim, ele amava o povo. Todos os seus santos estão na tua mão, e eles se assentarão aos teus pés. Todos receberão as tuas palavras. Moisés nos ordenou uma lei, a herança da congregação de Jacó. Ele foi em Jesurum, quando os cabeças do povo e as tribos de Israel se congregaram. Viva Ruben, e não morra, e não sejam pouco os seus homens. Essa é a bênção de Judá. E ele disse: ouve, Senhor, a voz de Judá, e traze-o ao seu povo, as suas mãos sejam suficientes para ele, e que lhe sejas uma ajuda contra seus inimigos. E de Levi ele disse: seja o teu Tumim e o teu Urim, para o teu santo, a quem provaste em Maçã, e com quem contendestes nas águas de Meribá. Que disse a seu pai e a sua mãe: não ouvi, e tampouco reconheceu seus irmãos, ou conheceu seus próprios filhos, porque eles observaram a tua palavra e cumpriram o teu pacto. Eles ensinaram a Jacó os teus juízos, e a Israel as tuas leis. Eles porão incenso diante de ti, e oferta queimada sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, a sua riqueza, e aceite a obra de suas mãos. Fere os lombos daquele que se levantar contra ele, e dos que o odeiam, para que não se levante outra vez. E de Benjamim ele disse: o amado do Senhor habitará em segurança junto a ele, e o Senhor o cobrirá todo dia, e ele habitará entre os seus ombros. E de José ele disse: bendita do Senhor seja a sua terra, pelas coisas preciosas dos céus, pelo orvalho e pela profundeza que jaz abaixo, e pelos preciosos frutos produzidos pelo sol, e pelas coisas preciosas produzidas pela lua, e pelas coisas excelentes dos montes antigos, e pelas coisas preciosas dos montes eternos, pelas principais coisas da terra e a sua abundância, e pela boa vontade daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. A sua glória é como o primogênito do seu novilho, e seus chifres são como os chifres de unicórnio. Com eles empurrará o povo até as extremidades da terra, e são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés. E de Zebulon ele disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e Isacar em tuas tendas. E eles chamarão o povo ao monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque chuparão da abundância dos mares e dos tesouros ocultos na areia. E de Gade ele disse: abençoado seja aquele que dilatar Gade. Ele habita como um leão, e rasga o braço com a coroa da cabeça. Ele proveu a primeira parte para si, porque ali em uma porção do legislador ele estava sentado, e veio com as cabeças dos povos, ele executou a justiça do Senhor e seus juízos com Israel. E de Dan ele disse: Dan é um leãozinho, ele saltará de Baçã.
E de Naphtali ele disse: Ó Naphtali, satisfeito com benevolência e cheio com a bênção do Senhor, possui tu o oeste e o sul. E de Azer ele disse: Seja Azer abençoado com filhos, seja aceitável a seus irmãos, e mergulhe seus pés em azeite. Os teus calçados serão ferro e bronze, e como os teus dias, assim será a tua força. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga sobre os céus, em tua ajuda, em sua excelência no céu. O Deus eterno é teu refúgio, e debaixo estão os seus braços eternos, e ele expulsará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-os. Então Israel habitará só em segurança. A fonte de Jacó estará em uma terra de grãos e vinho. Também os seus céus protegerão o orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e que é a espada da tua excelência. E que é a espada da tua excelência? E os teus inimigos serão descobertos como mentirosos diante de ti, e pisará em seus lugares altos. 34. E Moisés subiu da planície de Moabe até o monte de Nebo, até o topo da Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda Naphtali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar. E o sul e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor disse a ele: Essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua semente. Fiz com que a viste com teus olhos, mas não irás para lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou em um vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas nenhum homem sabe de sua sepultura até hoje. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. E os filhos de Israel choraram por Moisés na planície de Moabe durante 30 dias. Assim terminaram os dias de pranto e luto por Moisés. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel deram ouvidos a ele. E fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E desde então não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, em toda aquela mão forte, em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel. Aqui termina o 34. Então a gente terminou aqui Deuteronômio, e depois a gente vai iniciar em livro de Josué. Aqui Moisés passou todas as ordenanças, tudo que era para o povo fazer, o que era certo e o que era errado, né? Se fizesse as coisas erradas, eles iam sofrer as consequências. Se fizesse as coisas certas, ia ser feliz. E Deus deu o cântico lá para Moisés. E ele passou tudo para o povo. Aí ele subiu no monte. Ele viu toda a planície, viu a cidade de Canaã. E Deus prometeu a Isaac lá atrás, a Abraão. Só que ele não entrou. Por quê? Porque quando ele foi tirar água lá, o pessoal começou a encher o saco, queria água, queria isso, queria aquilo. Ele ficou bravo e fez com... Acho que ele fez nervoso, ele bateu assim com ira. A coisa de Deus não se agradou. Mas Moisés foi o que guiou o povo pelo deserto por 40 anos. E a gente vê que depois é Josué que vai ficar no lugar dele. Então, a gente tem que sempre dizer que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Nós não somos nada, nada, nada. Nós somos o pó da terra. Nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. Se ele quiser, ele quebra, ele molda, ele faz o que ele quer. Porque Deus é Deus. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura da palavra de Deus, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.